Estamos de volta e para falar sobre a guerra no Oriente Médio. O príncipe da Jordânia lançou mais uma tentativa para ajudar os refugiados. Eles já passam de 1 milhão em alguns países. A guerra no Iraque provocou instabilidade em todo o país. Seus efeitos, porém, são sentidos em outras nações do Oriente Médio, como a Jordânia. Isso é o que eu acho tão aterrorizante sobre essas guerras e suas consequências. Ninguém pensa em como as guerras terminam. Sua Alteza El Hassan bin Talal é o príncipe da Jordânia, um país conhecido por interpretar um papel fundamental na política da região e por acolher centenas de milhares de refugiados que fogem de guerras, conflitos e perseguição religiosa. Esta hospitalidade, no entanto, também está pesando sobre os recursos do país. Nossa população em 1992 era de 2,5 milhões de pessoas. Agora estamos em mais de 10 milhões. Então, nós dobramos nossas expectativas. Se estamos falando de cerca de 10 milhões de pessoas, o sistema de abastecimento da Jordânia não tem água, não tem energia, não tem as facilidades educacionais para atender a todos daqui a 10, 20 anos. E a média mundial hoje é de 27 anos para um refugiado em solo estrangeiro. No início de setembro, o príncipe se reuniu com o Papa Francisco no Palácio Apostólico do Vaticano, onde discutiram uma percepção de direito humanitário. Eles também falaram sobre planos a longo prazo que promovam a dignidade da pessoa humana e da segurança, em vez de se concentrar apenas em soluções imediatas sem uma visão. O príncipe diz que os países do Oriente Médio devem trabalhar em conjunto para dar cidadania comum ao seu povo, algo semelhante, diz ele, à União Europeia. Isso, por si só, poderia ajudar a equilibrar os desafios e os pontos fortes da região. Você tem os cristãos da cultura árabe, você tem os judeus da cultura árabe, você tem muçulmanos da cultura árabe. Então, por que não você também, como os europeus, pode ser árabe, sírio e um cidadão de Alepo? Enquanto a crise humanitária cresce, as pessoas são deslocadas e locais de culto são destruídos por extremistas religiosos. O príncipe diz que a tragédia reflete a mentalidade de quem ataca. Esses extremistas basicamente dizem que não têm medo, porque estão mortos de coração. Então este é um comentário sobre a humanidade? O príncipe da Jordânia está planejando visitar Roma mais uma vez em dezembro, para participar de uma reunião que se aprofunda em temas como a educação, a juventude e a religião. Nós estamos acostumados a ver muitos casos de racismo contra negros aqui no Brasil. No nosso país, racismo é crime. Em outras partes do mundo, infelizmente, não. E uma ONG na Tanzânia ajuda crianças albinas que sofrem preconceito e até mutilações. Na Tanzânia, na África, as pessoas com albinismo estão lutando para sobreviver. Devido ao equívoco de que seus membros podem dar boa sorte e prosperidade, muitas vezes são atacados e partes do seu corpo são vendidos por milhares de dólares. Albinismo é uma doença genética que resulta numa falta reduzida ou completa da pigmentação na pele, cabelo e olhos. O problema é tão sério que o governo da Tanzânia tem recorrido à recolocação de albinos para diferentes centros, a fim de protegê-los de atos de violência. Muitos deles são crianças. Estes centros destinam-se a ser uma residência de curto prazo, mas para muitos, eles se transformaram em sua casa permanente. Aqui, as crianças também recebem educação. Estou tão feliz que ele vive lá, porque se ele tivesse ficado com a gente, eu o teria perdido. Muitos não têm tanta sorte. Entre os anos de 2000 e 2013, houve 139 ataques registrados contra albinos. Entre eles está a Migulu, de 10 anos, que no ano passado sofreu a amputação de seu braço esquerdo. Meu amigo, também chamado Migulu, e eu estávamos andando nos campos pastoreando vacas. Vimos 2 homens andando rápido. Eles nos disseram que tinham perdido uma vaca marrom. Pouco tempo depois, eles começaram a atirar pedras em meu amigo. Em seguida, um dos homens tirou o chapéu e cobriu o rosto. Eu não podia ver. Ele cortou meu braço e saiu correndo. No entanto, há esperança para os sobreviventes desses atos de violência. Alguns deles estão recebendo ajuda através do Fundo das Nações Unidas para as Vítimas de Tortura. Através da utilização do Fundo das Nações Unidas para as Vítimas de Tortura, os fundos são fornecidos diretamente a uma organização que oferece assistência psicológica e trabalho protético para vítimas e sobreviventes, bem como membros da família.
Apesar dos esforços para proteger e assistir albinos, muitos insistem que a verdadeira solução está na educação. Eles asseguram que só alguns dos mitos foram desfeitos. Eles serão capazes novamente de andar livremente em suas aldeias. Bom, vamos falar de cinema agora. Um cineasta lançou um documentário sobre a fraternidade, comunhão e libertação. Tem depoimento, inclusive, de brasileiros, viu? Não é fácil resumir 60 anos de vida, experiências e encontros em 84 minutos. Como isso pode ser explicado? Eu não posso explicar, mas eu sei que encontrei algo bonito que mudou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui. O documentário A Bela Estrada tenta explicar essa experiência que muda a vida. É uma coleção de histórias que detalha os 60 anos de vida do movimento Comunhão e Libertação Católica. Em 2014, depois de 60 anos desde o início deste caminho e quase 10 anos depois da morte do nosso fundador, Luigi Giussani, eu me perguntei como eu poderia dizer a um amigo o que significa ser parte da comunhão e libertação e pertencer a este movimento. Eu queria explicar por que a pessoa tem a necessidade de viver essa experiência. Nova York, Uganda e Brasil são apenas alguns dos lugares onde o documentário se desenrola. Mais de 600 depoimentos foram coletados em 43 países onde comunhão e libertação está presente. Muitos recordam como conheceram o fundador do movimento. Quando eu conheci o padre Giussani, esse homem que não me conhecia, ele me tomou como alguém tão especial. Eu queria que pelo menos uma dessas mulheres pudesse encontrar esse olhar. Este trabalho do enfermeiro de Uganda com as mulheres infectadas com AIDS é apenas um dos muitos depoimentos emocionantes coletados. Não é apenas uma experiência de caridade, de ajuda, de solidariedade. É muito mais profundo. É uma experiência de olhar cristão sobre o destino da humanidade. Julian Caron, presidente da Fraternidade de Comunhão e Libertação, assim como vários estudiosos e representantes de outras religiões, são os destaques. A Estrada Bela dá a volta ao mundo para contar a história daqueles que viveram um cristianismo essencial, assim como um padre de Milão chamado Luigi Giussani fez há 60 anos. No próximo bloco, a gente viaja até a Capela Sistina, o famoso local onde aconteceu o conclave que elegeu o Papa Francisco e onde estão também os afrescos de Michelangelo, está com iluminação nova.